Bom dia, ouvintes do podcast do professor Prakelli. Hoje eu apresento o quarto podcast consecutivo sobre Javier Milei, o novo presidente argentino, conforme promessa realizada no dia 20 do corrente mês. Hoje eu falo sobre o receituário e a equipe argentina frente à crise da economia. Hoje eu encerro a série de 4 podcasts sobre o presidente Javier Milei e a economia argentina. Eu falei sobre as eleições, eu falei sobre o planejamento da vitória e eu falei sobre a economia que ele iria encontrar pela frente. Hoje eu vou falar do receituário que ele aplicará para debelar a crise. Javier Gerardo Milei identifica a sua tarefa como aquela de liquidar com a inflação, reformar o Estado, privatizar empresas da esfera pública, eliminar tributos à exportação e subsídios à promoção de negócios e banir os controles cambiais. Especificamente com relação ao programa de governo do presidente, constante da plataforma de seu partido, A Liberdade Avança, ele está dividido em 3 etapas e tem uma extensão de 35 anos de duração. As 3 etapas estão voltadas para a diminuição dos gastos e tributos, os cortes de aposentadorias, pensões, planos sociais e fixação em 8 ministérios, e fim do Banco Central e reformas orçamentárias e da educação, saúde e segurança. A seguir, eu procurarei agrupar por categorias os objetivos propostos por Javier Milei quando de sua candidatura ao cargo maior da política argentina. Com relação ao crescimento econômico, ele se propõe a estímulo a investimentos privados, promover investimento das empresas em obras que promovam o comércio e as economias locais para levar a troca de bens ao longo do território argentino. Ele propõe promover o acordo entre as partes nas condições estabelecidas nos contratos de aluguéis. Com relação a finanças e moedas, ele propõe extinção do Banco Central, tornar a moeda competitiva ou simplesmente dolarizar a economia argentina, eliminar cepos cambiais emitidas para evitar que os indivíduos acessem divisas estrangeiras. Ele propõe unificar o câmbio. Ele propõe financiamento público em regime de concessões para a exploração de recursos naturais. Esfera pública. Ele propõe redução do tamanho do Estado, apoucamento dos gastos públicos improdutivos, privatização de empresas públicas deficitárias, eliminação de tributos que promovam a atividade privada e as exportações de bens e serviços. Ele propõe revisão de arrendamentos de imóveis e substituição dos mesmos por imóveis públicos. Infraestrutura. Ele propõe aumento da rede rodoviária, propõe melhorar a autoestrada e vias que facilitem os comércios interestaduais e interregionais. Ele propõe articular os diferentes sistemas de transporte, a criação de portos e aeroportos em pontos estratégicos, e ele propõe melhorar as condições daqueles existentes. Setor externo. Ele propõe melhorar o comércio de mercadorias via investimentos em áreas tradicionais e potenciais. Ele propõe terminar com retenções às exportações e aos direitos de importações. Mão de obra. Estímulo para promover empregos fidedignos e de qualidade. Então, estabelecido o receituário que Javier implementará a partir de 10 de dezembro para o período 2023-2027, cabe-me agora identificar as 2 principais lideranças que ocuparão lugares-chave na administração argentina. Segundo o presidente eleito, tudo é inegociável
e será realizado a jato. A tarefa de levar adiante as liquidações da inflação e do Banco Central está a cargo de Emílio Campo, 60 anos, autor da obra Dolarização, uma solução para a Argentina. Especificamente com relação à pasta economia, o titular será Luiz Caputo, 58 anos, formado pela economia pela Universidade de Buenos Aires. Luiz Caputo trabalhou no JP Morgan, 1994-98, e no Deutsche Bank, 1998-2003. Foi secretário de Finanças de Maurício Macri em 2015, foi ministro das Finanças Públicas 2017-2018 e foi presidente do Banco Central Argentina em 2018. Por hoje é isso. Encerro com este podcast a série de 4 podcasts que eu me comprometi com o ouvinte no início da semana. Bom dia, ouvinte do podcast Professor Fraquelli. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfraquelli.com.